Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Claudinei. Iremos começar as atividades do PET 2, as atividades da semana 1 e 2 do segundo ano do ensino médio, uma apostila do governo do estado de Minas Gerais, uma apostila do plano de estudo doutorado. Vamos às atividades? A primeira atividade. Nessa atividade, os alunos deverão fazer uma pesquisa no seu material didático ou até mesmo na internet sobre experimentos para verificar a formação de imagens em um espelho plano. A apostila ela indicou um site bem legal falando sobre esses experimentos, sobre a formação de imagens em espelhos planos. Eu indico vocês a estarem procurando essa apostila sobre esses experimentos. São experimentos bem legais. Eu trouxe 3 experimentos para a gente discutir esse tema. O primeiro experimento é o experimento da vela fantasma. Aqui é mostrado o link onde foi retirado esse experimento. É um experimento bem legal. Aqui é colocado um espelho ou um vidro e é colocado uma vela a uma certa distância do espelho. Se eu acendo a vela, o que vai acontecer aqui atrás? Ocorre a formação de uma imagem por um espelho plano. Essa imagem formada é virtual, ela não existe. Ela é formada atrás do espelho. A distância do objeto ao espelho, ou seja, a distância desse objeto ao espelho D, tem o mesmo valor da distância da imagem ao espelho. Então, essa distância é igual a essa distância. Essa é uma característica da formação das imagens em espelhos planos. O segundo experimento é a associação de espelhos. Eu pego 2 espelhos e associo eles com um certo ângulo. Aqui eu coloquei um objeto e ocorre a formação de 3 imagens. Vamos descobrir qual que é o valor desse ângulo aqui, que é associado a esses 2 espelhos. Está sendo mostrado o link para vocês verificarem depois esse experimento. Então, nós temos a associação de espelhos, o ângulo entre eles é 90 graus. Assim o número de imagens, mas como que eu sei que é 90 graus? Tem uma forma para a gente calcular a quantidade de imagens e relacionado com o ângulo. A fórmula é essa, n igual a 360 dividido por θ menos 1. N é o número de imagens e θ é o ângulo entre os espelhos. Então, se eu tenho 360 dividido por 90, dá 4. 4 menos 1 dá 3. Dá a formação de 3 imagens. Então, a associação de espelhos, eu consigo associar espelhos e formar várias imagens, dependendo do ângulo. E o terceiro experimento é o experimento relacionado com as leis da reflexão. Eu tenho uma lanterna que ele emite um feixe de luz, que é o raio incidente, ele bate no espelho e ele é refletido. Algumas características da reflexão. Aqui eu tenho uma reta normal, que vai separar esse raio desse raio, é uma reta perpendicular ao espelho, no ponto de incidência. Então, nós temos as leis da reflexão. A primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano. A segunda lei fala que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essa é a característica da reflexão. Agora vamos à atividade número 2. Agora que você já aplicou alguns conceitos nos experimentos, eu indico vocês olharem na internet, no material de vocês, e verificarem outros experimentos falando sobre a formação de imagens. Vamos reforçar algumas definições. Descreva com suas palavras as definições dos conceitos abaixo. A classificação das imagens. A imagem ela pode ter uma característica, ela pode ser real ou virtual, ela pode ser direta ou invertida, ela pode ser maior, igual ou menor que o objeto. Escreva com suas palavras o que é imagem real e imagem virtual. Imagem real, quando a imagem é formada pelos raios refletidos, ou seja, os raios incidentes batem no espelho e a sua imagem é formada por esses raios que são refletidos. Virtual, quando a imagem é formada pelos prolongamentos dos raios refletidos, ou seja, o feixe de luz bate no espelho e é refletido, e a sua imagem é formada pelo prolongamento. Nos espelhos planos, as imagens são sempre virtuais, porque elas são formadas através do prolongamento dos raios. Imagem direta e invertida. A imagem direta é quando tem a mesma posição do objeto, ou seja, eu tenho o objeto e quando eu formo a imagem tem a mesma direção. Se o objeto está
para cima, a imagem também vai estar para cima. A imagem invertida é quando a imagem tem posição contrária, ou seja, está de cabeça para baixo, está invertida. Uma está para cima e outra está para baixo. Um exemplo. Acoplamento de espelhos é sua principal aplicação. O acoplamento a gente viu no segundo experimento, quando eu coloco dois espelhos associados. É uma associação de espelhos que permite gerar um número variável de imagens de um único objeto. Esse acoplamento nós conseguimos calcular o número de imagens através dessa equação. 360 dividido por θ menos 1. O θ é o ângulo entre os espelhos. E letra E. Reversão de imagem em espelhos planos. O que é reversão? É a troca do lado direito pelo lado esquerdo de uma reflexão do espelho plano. Um exemplo. Quando você coloca a sua mão esquerda no espelho, a sua imagem formada vai ser a imagem da mão direita. Ou seja, formada há uma reversão da imagem. Terceira questão. Uma pessoa deseja observar por completo um prédio de 101 metros de altura num espelho plano de 1 metro situado a 50 metros do prédio. Qual a distância mínima que a pessoa deve ficar do espelho? Então vamos calcular a distância da pessoa até o espelho através da semelhança de triângulos. Então, nós temos o prédio que tem 101 metros de altura e aqui nós temos o nosso espelho. A pessoa está observando, ela está a uma certa distância. Então, eu venho com o feixe de luz, ele bate no espelho, ele é refletido. Então, como eu disse, a distância da pessoa até o espelho é x. Só que aqui nós temos o prolongamento dos raios que são refletidos. A mesma coisa acontece na parte de cima. O raio incidente vem, bate, ele é refletido e chega aos olhos da pessoa. E nós temos o prolongamento desse raio. Aqui nós temos a formação dessa parte de cima e a parte de baixo. Então nós temos a formação da imagem. Uma característica do espelho é que a distância do objeto ao espelho é a mesma distância da imagem ao espelho. Se aqui está 50, aqui está 50. Só que aqui é 50 menos x porque eu quero descobrir o valor do x. Então, eu tenho esse triângulo maior e tenho esse triângulo menor. Eu vou fazer semelhança de triângulos. Através da semelhança de triângulos, então, 101, que é o tamanho da imagem, dividido pela distância, que é 50 mais x, eu tenho esse triângulo maior, que é 101, que é a altura, dividido pela distância, pelo comprimento, que é 50 mais x. Agora, relacionado com o espelho, o tamanho do espelho, que é 1, dividido pela distância, que é x. Multiplicando o cruzado vai ficar 101 vezes x e esse valor vezes esse. Então, 101 vezes x é igual a 50 mais x. Passando o x para o outro lado, vai ficar 101 menos x dá 100x. Como está multiplicando, eu passo dividindo. Vai ficar 50 por 100. Então, a distância mínima que a pessoa deve estar, o valor de x é de 0,5 metros. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.